bom estar aqui com vocês, podendo falar sobre terapia vibracional. Terapia vibracional é uma proposta nova, inovadora, com equipamentos de alta tecnologia, equipamentos onde a gente faz um equilíbrio eletromagnético a partir do teu corpo, as necessidades do que está acontecendo. Ele envia a informação para o meu computador e o computador vai me dizer qual é o melhor tratamento para você naquele momento. Então, a sensação de redução de estresse, de angústia, de alívio de angústia, alívio de dor, é fantástico. A gente atua em todos os campos, físico, mental, emocional e energético. E o equipamento também, ele traz muita informação, tanto no nível inconsciente quanto consciente, né? Consciente, muita coisa que a gente fala, você já sabe. O índice de acerto, para você ter uma ideia, é de 85% a 95%. Então, há muita coisa que vem, você já está sabendo. E tem as informações que estão no nível mais inconsciente, que você não sabe, e que às vezes você vai checar no médico. Pode acontecer um problema no dente, pode aparecer uma possibilidade de uma doença, e com o tempo você acaba identificando isso. Tem também algumas, dentro dessas terapias, para vocês terem uma ideia, o equipamento comporta 72 tipos de terapias. Então, assim, nenhum terapeuta conseguiria ter uma capacidade, né, de desenvolver tantas habilidades. Então, por exemplo, equilíbrio de meridianos, cromoterapia, ele trabalha com frequências de medicação, de florais, e essas frequências, na medida em que a gente vai fazendo a sessão, ele já vai enviando essa frequência para o teu campo, para o teu corpo. Você pode também trazer, quando for fazer uma sessão, trazer uma garrafa de água. E o que a gente faz? A gente magnetiza o tratamento na água. E você leva para casa e vai tomando. Não é uma água que você pode depois encher a garrafa, como uma água benta, por exemplo, que aí fluidifica o restante da água. Isso não acontece. Então, terminou a água, terminou o tratamento. É uma abordagem muito legal, né, que a partir dela, muitas vezes, a gente identifica algumas necessidades que você precisa tratar. Então, por exemplo, se tem uma pessoa muito ansiosa, além do equipamento, além das frequências, você precisa tomar consciência e mudar, né? E quando a gente tem consciência daquilo que nos faz mal, ou do determinados tipos de pensamento que faz com que você fique mais ansioso, e aí, lidar com esses pensamentos de uma outra forma também exige outras abordagens. Então, além da biorressonância, eu uso algumas abordagens, como o Psyche, que ajuda muito no desbloqueio de crença, no conteúdo mais inconsciente. Uso o EFT, né, para equilíbrio também frequencial daquilo que está te incomodando, alívio de dor, tanto no campo físico quanto emocional. Uso uma técnica chinesa, que é o Jin Shin Jyutsu. E é uma técnica onde você desenvolve, né, uma autopercepção do teu corpo, você consegue identificar os pontos de meridianos que estão bloqueados ou não, e a partir daí você consegue trabalhar algumas emoções como preocupações, medo, tristeza, raiva e julgamentos, né? Por falar em julgamentos, eu queria também convidá-los para participar de um workshop sobre comunicação. Quando a gente fala de workshop, né, a proposta, todo mundo imagina, eu vou sentar lá e vou ficar ouvindo ela falar. A proposta não é essa. A proposta é te ajudar a pensar e agir de uma outra forma. A proposta é criar dinâmicas para que você, no exercício desse encontro comigo, consiga se perceber de uma maneira diferente, consiga tentar fazer essa comunicação de uma maneira mais assertiva, mais eficiente, mais respeitosa e mais amorosa. E nós vamos trabalhar várias coisas aí nesse evento. Nós vamos trabalhar empatia, que é a capacidade de ouvir, né? A capacidade de se conectar com o outro, de perceber o que está acontecendo com o outro.
A capacidade de você ter uma comunicação assertiva, que jeito que eu falo para que o outro possa entender. E quando a gente fala de comunicação assertiva, a gente está falando, né, dos tipos básicos que a gente fala, né? Tem o passivo, tem o agressivo e tem o assertivo. Então, nós vamos poder pensar um pouco quais são esses perfis, né? O que é um emissor ou um receptor passivo, o que é um emissor de uma comunicação agressiva, né? E receptor agressivo, e assim o assertivo. Mas nós vamos trabalhar também uma abordagem da comunicação não violenta, que eu acho simplesmente maravilhosa, mas exige que a gente faça um processo de mudança interior. É uma maneira de ver, é uma maneira de sentir. Eu vou convidar os ouvintes da rádio, quem quiser ligar para participar, para fazer perguntas, tirar dúvidas, fiquem à vontade. Os telefones 31 71 02 21 ou 3262 4490. Quando eu falo de comunicação não violenta, eu estou falando de uma maneira de se colocar na comunicação com o outro e na comunicação consigo mesmo, de uma forma onde você use 4 princípios. Então, o primeiro é a observação. Observar sem julgar. Gente, isso é muito difícil, né? E nós vamos treinar bastante isso. O que é olhar algo sem atribuir valor moral, sem colocar aquilo que está incomodando na gente, o que a gente está vendo. Então, muitas vezes, essa observação, ela está muito mais linkada às minhas emoções, aos meus julgamentos, do que propriamente a situação. Por exemplo, quando eu digo assim, nossa, como essa pessoa grita. Gritar é um julgamento. Para mim, no meu entendimento, o tom da voz daquela pessoa está alto demais. E eu entendo, eu faço uma interpretação como está alto. Ela grita. E para ela, esse é o normal. Então, quando ela está falando normalmente, ela fala num tom mais alto, num tom mais aparentemente agressivo para quem está olhando, mas para ela não, é normal, é natural. Então isso é um julgamento. O que é observar sem julgar, né? Esse é o primeiro ponto onde tanto a autoobservação também, né? Porque a gente tende assim eu cometi vamos lá, eu tinha que pegar um exemplo bem banal. Eu vou fazer um almoço, deixei queimar o arroz. Quando isso acontece, né, o primeiro pensamento é, nossa, que droga, putz, ou então, como eu fui burra, nossa, eu não prestei atenção, me distraí, tudo isso, gente, é julgamento. O fato, a ação, foi queimar o arroz. Agora, todos os valores que eu colocar a partir daí, é um julgamento, né? E esses julgamentos fazem com que eu me sinta, né? E aí eu vou me sentir né? Mal, revoltada, com raiva. Então, os princípios o primeiro, observação. Olhar sem julgar. Segundo, se conectar com o sentimento. O que essa cena, né? O que eu estou vendo faz com que eu me sinta. Então, queimar o arroz me faz me sentir como, né? Me faz me sentir mal. Por quê? Porque eu não vou suprir o próximo passo. Então, eu me sinto mal quando eu queimo o arroz, porque dá a sensação que eu estou prejudicando a mim mesma e aos outros. Dá a sensação, ou eu estou. Então, assim, qual é o sentimento que eu tenho em relação ao que eu estou vendo, ao que eu estou observando? Depois de eu me conectar com esse sentimento, eu vou me conectar com a minha necessidade. Qual é a minha necessidade? Me alimentar minha família. Então, eu estou preparando o almoço para minha família. Eu também preciso comer para sair para o trabalho, enfim. E a necessidade é me alimentar, é ter o almoço pronto para todo mundo. Então, essa é a minha necessidade. Então, eu queimei o arroz. É uma observação, simplesmente só isso, queimei o arroz. Sentimento, me sinto mal em relação a isso. A necessidade,
vou dificultar o almoço de todo mundo, né? E aí? A minha necessidade é alimentar a família, me alimentar. E qual que é o último passo da comunicação não violenta? Um pedido, né? Então, quando eu me conecto com essa situação, o pedido pode ser chamar a família e dizer, pessoal, eu vou ter que comprar alguma coisa fora, ou então vocês topam comer uma macarronada que eu vou improvisar agora, ou vamos comer salada e um grelhado. O pedido, quando a gente vai fazer, tem que ser um pedido claro, um pedido que as pessoas possam entender. E muitas vezes fazer o pedido não é dizer o que eu não quero. Pessoal, ó, queimou o arroz, e aí eu só estou fazendo um comunicado, né? Então, quando eu me conecto com esses 4 princípios, eu abro um espaço para que o outro consiga, primeiro, entender exatamente o que eu quero. Segundo, eu me conecto com o outro através do próprio sentimento. Isso que eu estou falando em relação a mim mesma, eu também faço em relação ao outro. Então, quando alguém me comunica algo, essa comunicação eu também tenho que avaliar nesses 4 objetivos. Mesmo que a pessoa esteja brava, com raiva, gritando, tudo isso é julgamento, hein? Que ela vem lá e fala de uma maneira estúpida comigo. Quando eu ouço dessa forma, eu tenho que fazer esses 4 passos para eu estabelecer uma comunicação mais empática. Ouvir, estar conectado com o outro, não é necessariamente ouvir a crítica, né? Quando alguém está falando, você não arrumou o teu quarto de novo, né? O que essa pessoa está precisando de fato em relação a isso? Por que ela está tão brava? É essa conexão, é essa pergunta que eu tenho que fazer em relação ao outro. E isso parece fácil, mas não é. Por quê? Porque a gente tende a ir julgando, a ir colocando todos aqueles valores que a gente aprendeu, e a gente é treinado a trabalhar, a funcionar muito em cima disso, de punição e recompensa. Se você faz direito, você recebe elogio. Se você faz errado, você é punido. Então, criar essa comunicação, estabelecer esse contato com o outro, não é fácil. É uma abertura onde você se consegue sair do conflito, do problema, e lidar com o outro de uma forma onde o outro te ouça, onde você consiga ouvi-lo, para vocês chegarem ao entendimento. Quando a conversa está conectada de coração a coração, essa conversa não tem mais autoridade, não tem mais cobrança, não tem mais exigência. O outro faz aquilo que eu estou pedindo porque, de fato, ele quer fazer. Ele está genuinamente interessado em fazer. Não porque eu vou gostar mais dele ou menos dele por isso. Não porque ele vai acertar ou ganhar um grande prêmio. Não é isso. Mas ele está envolvido genuinamente naquele evento, naquela situação, para que a gente possa se conectar de fato e, a partir daí, fazer enfim, resolver aquilo que está incomodando, né, aquela situação conflitiva, ou pelo menos lidar de uma maneira mais tranquila com as pessoas, ter uma escuta melhor. E quando a gente fala, né, das pessoas ouvindo, nós precisamos treinar muito a nossa maneira de ouvir para a gente não se frustrar, né, falando um pouco de frustração. O que é isso, né? A necessidade de fazer esse workshop veio do próprio consultório, né? A maioria das pessoas vivem em cima de conflitos, estejam eles no âmbito profissional, no pessoal, no familiar, não importa. Então, a comunicação, quando ela é truncada, uma comunicação onde ambos discutem, às vezes anos, o mesmo ponto e ninguém chega a um denominador comum, essa comunicação não é eficiente. E como a gente é treinado muito mais a entrar no conflito do que a sair dele, quando as situações chegam num ponto de divergência, né, um não cede, o outro não cede, a gente não consegue sair disso. E no consultório isso aparece com muita frequência. Então, usar essa abordagem de uma comunicação mais assertiva, mais eficiente, de uma comunicação mais empática,
de uma comunicação, onde eu me conecto com o outro de uma forma que o outro possa ouvir o que eu estou dizendo, o que eu estou pedindo e de uma forma clara, objetiva, assim como o resultado final dessa comunicação tem que ser encontrar uma forma de resolver tanto a minha necessidade, de atender tanto a minha necessidade quanto a necessidade do outro. E o outro pode ser a empresa, pode ser uma comunidade, pode ser o Estado, pode ser qualquer coisa. Como eu estabeleço uma comunicação e que o resultado dessa comunicação tem que ser a realização das nossas necessidades, das minhas e das suas. Então, isso não é fácil, é uma maneira de pensar diferente, é uma maneira de se posicionar diferente. A frustração, ela vem porque o outro me decepciona, porque o outro não faz aquilo que eu gostaria que ele fizesse, que o outro não faz, ou não diz, ou não se comporta, né? E detalhe, ele não vai se comportar desse jeito porque eu quero, ou vai me dizer o que eu quero ouvir porque eu nem disse para ele o que eu queria ouvir. Olha que absurdo. E a gente se irrita, né? É a maneira da pessoa ser, e eu me irrito com a maneira que ela é, a maneira simplesmente dela existir. Quando eu entro num nível de frustração, quando as coisas não acontecem do jeito que eu quero, eu começo a criar pensamentos de revolta, de raiva, de ressentimento. Esses pensamentos fazem com que eu me frustre ainda mais. Esses pensamentos de autopunição, de autojulgamento, eles aumentam e intensificam os meus sentimentos negativos. Quando eu tenho os meus sentimentos negativos muito mais intensificados, eu não tenho compaixão por mim mesma. Eu não tenho paciência e tolerância comigo, com as minhas falhas. E esse tipo de comunicação, essa proposta, não quer dizer que a gente vai ser bonzinho com todo mundo, vai amar todo mundo vai gostar da gente. Não é isso. Nós vamos criar um espaço, primeiro, para ter uma comunicação conosco de uma forma mais autêntica, e uma comunicação com o outro também mais autêntica, mais verdadeira, mais conectada. E isso não quer dizer que o outro vá gostar do que eu vou falar. Mas eu preciso falar. E quando eu falo de uma maneira respeitosa e assertiva, eu crio uma possibilidade para a gente, de fato, criar uma sintonia. E a partir daí, abrir um espaço para que a gente possa ter um entendimento, e principalmente um entendimento onde atenda todas as partes. Esse é o ponto central. É o ponto mais difícil para a gente conseguir limpar a nossa escuta, sem o julgamento, tanto em relação aos outros quanto em relação a nós mesmos. Quando você trabalha isso, você está pronta para ter os sentimentos positivos. Por quê? Porque você vai ficar feliz. Todas as vezes que nós conseguimos realizar aquilo que a gente deseja, a gente está feliz. A gente fica bem, né? A gente fica tranquila. E aí, lógico, você está conectada com você mesmo. Esses eventos vão ser no dia 21 de julho, agora, uma sexta-feira, dia todo, e dia 29 de julho, sábado, o dia todo. São eventos distintos, né? A proposta é treinar esse pensamento, treinar essa escuta, treinar a forma de fazer o pedido, treinar a nossa autopercepção aonde a gente se enquadra. A gente é mais passivo, é mais agressivo, em algumas vezes nós somos assertivos também, com certeza. Como que a gente lida com isso? Como é que a gente sai desse padrão? Como é que eu digo não sem falar não? Como é que eu resolvo um conflito? E pode ser um mínimo, fazer a criança estudar, fazer a lição de casa. Então, isso é muito importante, está no nosso dia a dia. A gente não consegue fugir das adversidades e principalmente da crítica, da culpa, da autocondenação ou da condenação do outro. Então, mudar essa forma de pensar, essa forma de agir não é fácil, é um treino que a gente tem há anos e aí é muito esforço, mas você consegue e você vai ver o resultado. O resultado é muito legal, muito eficiente. Então, quero convidá-los, dia 21 de julho, vai ser
aqui em São Paulo, na Bela Vista, e dia 29 de julho, no mesmo lugar, ok? Agora, na biorressonância, no consultório, como é que funciona? Vocês farão uma consulta, normalmente essa primeira consulta é com equipamento, e às vezes as seguintes também, dependendo da tua necessidade, e a partir daí, a gente vai fazer... normalmente eu faço como se fosse um check-up em 2 sessões ou numa única sessão, se a pessoa quiser. Então, se a pessoa quer um check-up completo, tanto do físico quanto do emocional, físico, porque assim, são 2 equipamentos. Um equipamento, ele vê físico, emocional, energético e mental, e ele equilibra tudo isso. E outro equipamento, ele faz uma varredura, como se fosse um scan no seu corpo inteiro. Então, ele vê órgãos, células, sistemas, ele vê sangue, ele vê uma série de coisas energeticamente. Então, ele vai olhar como é que você está e a gente vai começar a estimular o seu corpo através dos pontos conectados em você. Então, ele vai pulsar eletricamente no seu corpo para que você se sinta bem, para que você se sinta tranquilo, para que o teu órgão passe a funcionar melhor. Se está com dor, diminuir a dor. Se está com algum outro problema, a gente consegue nesse equipamento onde a gente olha o físico, a gente consegue às vezes avaliar até se você já está com o problema ou não. E muitas vezes você sabe que está e às vezes você não sabe, vai no médico, checa e realmente você já está desenvolvendo, sei lá, uma gastrite, uma úlcera. E na medida em que a gente vai fazendo essa sessão, você vai equilibrando e vai cada vez mais se sentindo melhor e entrando num estado de harmonia, de equilíbrio. Quando a gente trabalha com os equipamentos, a gente trabalha muitos conteúdos no nível inconsciente. Então, por exemplo, você roía a unha, para de roer. Você estava super nervoso, estressado, chorando, sai calmo, tranquilo. O equipamento, ele tende a ficar ressonando no teu corpo até 3 dias. Então, nesse período, você provavelmente ainda ocorrerão mudanças, né? Então, é muito comum as pessoas relatarem que nesses 3 dias seguidos, a sensação de bem-estar é muito mais forte do que depois, porque ele fica pulsando ainda no seu corpo. E a partir daí, a gente consegue delinear um tratamento para você, né? Então, você vai precisar de Psyche, você vai precisar de EFT, você vai precisar de outras abordagens. Nós vamos ter que trabalhar comunicação, vamos ter que trabalhar conteúdos mais emocionais, enfim. Então, essa primeira sessão, a gente consegue definir melhor o que vai ser para cada um de vocês, o que vai ser bom para cada um de vocês. E a minha experiência no consultório traz o seguinte: eu tenho experiências que melhoram em todos os âmbitos, né? Na questão emocional, na questão psíquica. Então, psicologicamente, a pessoa tende a responder melhor. Também na questão de prosperidade, porque a gente trabalha algumas coisas que vão estimular a área da prosperidade. A maneira como você lida com as pessoas naturalmente melhora os teus relacionamentos, os teus conflitos. Muita gente consegue promoção, outros conseguem emprego, enfim. Então, as 3 grandes áreas da nossa vida, então, saúde, prosperidade e relacionamentos, essas nós vamos trabalhar. Óbvio que nós vamos colocar algum foco, né? Então, se você vem com uma queixa mais específica na área de prosperidade, nós vamos focar nesse objetivo. Não dá para focar tudo, para fazer tudo numa única sessão, apenas de 1 hora. Então, nós vamos focar de acordo com a tua necessidade e de acordo com a prioridade. E qual é essa prioridade? É o equipamento que vai me dizer. Então, nós vamos estabelecer a prioridade inconsciente para que você possa ter um resultado melhor e vamos trabalhar, né, te dar ferramentas, te dar suporte para você conscientemente fazer as mudanças que você precisa. Então, ou seja, nós vamos conseguir, na medida em que você vai fazendo as sessões, vai observando os resultados e o final realmente, às vezes com 4, 5 sessões, você já vê muita mudança. Às vezes com uma sessão você já sente a mudança 100%.
E o quantas sessões você precisa? Também não dá para avaliar isso de cara. A gente vai fazer uma avaliação inicial e a partir daí a gente te convida, se você quiser ou não, a seguir no tratamento. Pessoal, os telefones do consultório: 50 49 0863, 50 49 0863 ou 50 49 0547. Tem o WhatsApp 98654 0880, 98654 0880. Vocês podem ligar. Se eu não puder atender na hora, eu vou retornar a todos pessoalmente. Eu vou conversar com vocês sem problema nenhum. O site Terapia Vibracional SP.com.br, YouTube Lucia Arantes, lá tem vários vídeos, vários depoimentos de alguns clientes que eu vou colocando no ar. Vocês vão poder acompanhar. E tem o Face, né, Vibracional SP. Vocês podem entrar, tem a minha página, Lucimaira Arantes. E eu aguardo vocês nesses 2 eventos e no consultório, quem quiser. Um grande abraço a todos, até semana que vem.